Deixa eu só dar uma clareada aqui. Pode começar. Olá, tô aqui de volta para mais um vídeo para você que é nutricionista, que é recém-formada e que tem essa angústia de começar um consultório, essas dúvidas, esses medos extremamente naturais em relação a como abordar as consultas, tá? Num vídeo anterior a gente acabou comentando muito em relação ao intestino, comentei com vocês quanto é importante a gente entender a bioquímica, tirar esse fantasma que foi criado sobre ela, porque a bioquímica ela é linda, tá? É só uma questão da gente realmente estudar, aprofundar, entender as fisiologias, mas hoje, né, depois de feita uma graduação, a gente já tem que ter um outro olhar, tá? Que o paciente vai chegar para vocês no consultório e vocês têm que ir construindo os raciocínios, entendendo, e é natural que não saibam tudo, tá? Porque o que eu aprendi há 32 anos atrás não é o que eu tenho hoje de conteúdo. A gente não tinha informações, a gente não sabia, tá? E a gente continua não sabendo tudo, que muita coisa vai mudando, não é que mudando, tá? É que a gente vai acessando novos conhecimentos, estudos mais robustos, tecnologias que nos permitem tudo o que está acontecendo. E aí, o que é importante também? A gente entender sobre inflamação, que eu sei que é um conteúdo que eu, por exemplo, não tive na faculdade há 32 anos atrás, e sei que ainda não está acontecendo dessa maneira, tá? Então, entender que eu tenho dois tipos de inflamação. Tem a inflamação aguda, tá? Que normalmente ela é causada por vírus e bactérias, por situações de uns traumas, tá? E é uma resposta que tem que acontecer, tá? Uma resposta que essa fisiologia vai acontecer de uma maneira rápida, mais ostensiva, tá? E que toda inflamação gera dor, gera calor, gera rubor, gera edema e perda de função. E na aguda é que vocês vão pensar, por exemplo, uma amidalite. Entrou um vírus ou uma bactéria, entrou alguém estranho que meu sistema reconheceu, meu sistema imunológico entendeu que é algo estranho, que me oferece risco, e ele faz uma defesa mais ostensiva, mais robusta. Então eu vou ter o calor como febre, eu vou ter o edema onde fecha a minha garganta, tem uma dor intensa ali, gerou um edema, gerou uma dor que me impede de comer, às vezes até engolir uma saliva, tá? E aí, perda de função que eu falo em relação a você ter danos, por exemplo, que repetidamente essas inflamações acontecendo, elas podem gerar, tá, algum outro desconforto para você, tá? Então, o que vai acontecendo? Essa aguda, então, é extremamente resolutiva, vai precisar de recursos medicamentosos, eu preciso, né, ter o recurso médico muitas vezes ali, na maioria das vezes, porque é ele que me prescreve um medicamento que me ajude a passar por esse processo, gerando menos dano. Então, tomar um anti-inflamatório, se é um bacteriano, tomar um antibiótico, tá? Que nós vamos permitir que isso aconteça, por isso é da questão de diagnóstico, é o médico quem faz. Só que a gente precisa também entender que a gente pode auxiliar com o processo, tá? Fazendo a nutrição ser parceira do momento, tá? Nas resoluções agudas. Então, o uso do antibiótico, se eu tenho uma flora intestinal, que eu chamo flora, né, para colocar para vocês como um termo mais corriqueiro, mas a gente chama de microbiota. A gente sabe que o antibiótico vai desajustar, mas a gente sabe também que eu preciso respeitar a prescrição médica, que aquela bactéria oferece risco, que o antibiótico é necessário, mas às vezes naquele momento, tá, o paciente, uma microbiota mais saudável, tá, ele tem uma resolução melhor, tá, o dano causado pelo medicamento necessário, a gente quer minimizar. E a gente corrigiu depois também, tá, que o uso do medicamento muda a resposta da microbiota. Como eu fui falando em outros vídeos em relação à fisiologia do intestino, da microbiota, o que é o alimento, o medicamento, tá, ele também causa mudanças. Ele também causa mudança na permeabilidade do intestino, mas isso, gente, não quer dizer que a gente não vai usar ou que a gente vai intervir na prescrição médica de maneira nenhuma. É saber o que acontece e saber o que a gente pode fazer para agir em parceria. É o que a gente aprende dessa questão de ter uma medicina, uma forma integrativa, né? Uma equipe multidisciplinar. É isso, eu conhecer sobre o medicamento e saber como eu posso fazer com que ele atue, né? E que o paciente sofra menos lesão, tá? Então, tudo isso eu tô falando de uma aguda, tá? De uma inflamação que tá me defendendo de um agente mais agressor, tá? E aí que normalmente ela é mais rápida, mas ela gera mais desconforto e normalmente associada com o uso de medicamentos. Mas a questão é a crônica.
A crônica, ela também vai dar dor, só que em baixo grau. Então, muitas vezes o paciente tolera essa dor, tá? É o que eu comentei já em outros momentos. Ele acaba resolvendo por ele mesmo, ele toma um analgésico, ele toma um anti-inflamatório, que são vendas de prescrição, sem prescrição médica, né? Perdão, vendas sem prescrição. Então ele faz uma automedicação, que não tá certo, mas ele resolve, porque aquela dor não limitou, tá? Aí eu tenho o calor, que muitas vezes eu até comento com as mulheres em relação que elas estão lá com 30 e poucos anos achando que ela está com a menopausa precoce. Não, ela está inflamada, gerando mais calor, tá? Esse calor que eu gero eu tenho que dissipar, tá? Então é diferente de um fogacho mesmo na menopausa, tá? Então você vê o rubor, tem pessoas que realmente têm mais essa pele mais avermelhada ali, a área inflamada está mais avermelhada. Se eu tô vendo, ok, internamente eu não tô vendo, mas se a gente faz aí alguns exames, né, que não é a gente que faz, não é a gente que pede nutricionista, mas eu sempre olho também, tá? O diagnóstico não é meu, mas eu preciso entender o que chegou aqui, tá? Então eu posso ver mucosas, né, do meu estômago, intestino, com uma coloração mais avermelhada do que o normal, tá? Mostrando que tem algum processo inflamatório ali. E muitas vezes ele é o crônico. Então, quando a gente até lê nas imagens, nos laudos que vão vindo pra gente, tem lá processo inflamatório crônico leve. Isso não vai gerar, talvez, uso de medicamento, porque não é agudo, então que o médico não vai prescrever. Mas espera, existe uma inflamação crônica ali leve, tá? E é o que eu tô comentando, não gerou a dor, não limitou. Então, por isso que eu consigo fazer repetidamente um movimento, tá? Inflamando constantemente, cronicamente. E lembre que eu já comentei que inflamação crônica pode gerar perda de função. Então, destruindo um enterócito, uma célula do intestino, ele perde a capacidade de fazer a barreira, tá? E de absorção. Então, por isso que quando também chega pra gente intolerâncias à lactose, tá? O paciente com sintomas e o exame negativo, tá? Ele pode ter transitoriamente, tá? Uma deficiência na lactase dele, tá? Ou, e assim, ele usou um medicamento, ele teve que usar um antibiótico para inflamação aguda, bacteriana ali, e aquilo mudou, tá? E aí, como mudou a flora, ele não está produzindo a lactase que ele produzia da mesma maneira, porque nas bordas em escova foi uma modificação que aconteceu ali. E o processo inflamatório crônico altera isso, tá? E também altera a permeabilidade do intestino. Então, aquela barreira que deveria ser feita, tá? Nesse processo crônico, tá? Mudou. Então, eu tendo um aumento de TNF-alfa, interleucina 6, eu tendo essa alteração, eu mudo também, por exemplo, a formação de muco no intestino. Que o crescimento, por exemplo, de bactérias patogênicas, elas são vorazes, tá? E elas podem aumentar a degradação do muco intestinal, que está lá na barreira de defesa. Então, o processo inflamatório crônico que vai acontecendo, tá? Que eu volto a falar sempre, que começa ali no intestino, na nossa área ali, tá? Falando muito disso, porque todos os dias eu como, tá? Sem exceção de nenhum, mais de uma vez ao dia, tá? Então, a carga de coisas estranhas que chegam também é muito maior do que a pele, por exemplo, que é um órgão de barreira imunológica, tá? Não é toda hora que eu passo um creme diferente, não é toda hora que ela se expõe ali. E como o trato respiratório, tá? Que também se expõe, lógico, à poluição, mas é toda hora que eu cheiro coisas diferentes, tá? Que eu estou em contato com coisas diferentes, que eu aspiro coisas diferentes, tá? Mas o intestino não, ele recebe todos os dias, sem exceção, muitas vezes por dia, comidas boas e ruins. Então, ali começa um processo inflamatório crônico. Então, a dor está pequena, o paciente tolera, a quebra da permeabilidade intestinal ela acontece, porque essa inflamação, ela aumenta esse leak gut, tá? Que é essa intestino junto, interócito um grudado no outro, a inflamação faz um aumento da permeabilidade. Então, o que era para não passar, passa pelo buraquinho e passa. Aí vai para a corrente sanguínea, o que não deveria ser. Então, por isso que começa a inflamação ali local, começa uma inflamação crônica ali, tá? Que a gente então tolera e a maior parte dos pacientes de vocês vem com as queixas intestinais, tá? Mas eles falam para você, por exemplo, que tá tudo bem. E aí você vai investigando e aí vem também os exames bioquímicos confirmando. Uma coisa, a gente não dosa no laboratório o TNF-alfa e interleucina 6 ainda. Isso são os trabalhos que nos mostram que essa inflamação aumenta. E a hora que eu tenho então essa resposta inflamatória, eu também
tenho células, por exemplo, do sistema que a gente fala que é o T regulador. Então eu tenho TH17, tenho outras, né, citocinas que vão também ser produzidas no intestino, sinalizando para doenças autoimunes ali, que a gente vê que quando aumenta muito essas citocinas, né, do sistema T, dos linfócitos T, linfócitos B, eu posso aumentar e ter uma predisposição maior ali, tá? Deixar passar por esse aumento de permeabilidade, proteínas mal digeridas e isso para o sistema imunológico sanguíneo que recebeu tudo isso é algo estranho. Então eu posso começar a estimular a formação de anticorpos, tá? E contra esses alimentos. E por reações cruzadas, tá? Com proteínas do nosso corpo, eu posso, né, piorar um sistema, tá? de autoimunidade, favorecer um sistema de autoimunidade. Então, não estou dizendo que causa, mas estou dizendo que o intestino com aumento de permeabilidade, porque está inflamada, favorece, tá? Ele pode contribuir, tá? Aumentar e colaborar para o processo da autoimunidade. Então, novamente, a gente não faz um diagnóstico, não é a gente que vai tratar com nenhum tipo de medicamento, mas a gente tem que saber isso, saber que o medicamento de escolha do reumatologista que trata as doenças autoimunes interfere na microbiota, interfere no sistema e a gente pode ser parceiro, tá? Então, nessa questão inflamatória, o que vai acontecer é que eu fico ativando minha resposta imunológica, então vira uma inflamação crônica. E aí vocês têm que parar para pensar o seguinte, a inflamação, ela não é de graça para o sistema, tá? Ela tem um custo, ela está usando nutrientes, tá? Então, basicamente, quando eu penso no meu sistema imunológico de barreira, ele vai consumir, por exemplo, a glutamina para tentar fazer essa resposta imunológica. Ele vai precisar do zinco, de complexo B, de alguns polifenóis, tá? Então, se eu estou inflamada cronicamente, eu consumo esses nutrientes para esse sistema e passa a faltar para os outros sistemas. Além dessas barreiras, então, quando essa inflamação está sistêmica, está na corrente sanguínea, tá? A gente pensa o seguinte, o paciente chega para vocês falando que ele tem dor no corpo todo. Mas espera aí, então como é que ele está inflamado no corpo todo? Novamente, se é vírus ou bactéria, inflamação aguda, ele vai estar com a dor, isso se resolve com as medicações e sai da crise. Mas cronicamente ele vai perceber que ele tem dores em juntas, mas faz os exames, está negativo para as artrites reumatoides. Ele não tem FAM positivo, não tem fator reumatoide positivo, tá? Mas assim, o que causou para ele essa dor? Essa inflamação sistêmica, esse aumento do TNF-alfa, interleucina 6, sinalizando para ele inflamação, dor. Então é o paciente que tem essa dor crônica, tá? E aí, com uma outra coisa importante, quem que é o principal combustível da inflamação? Como é que ela vai resolver o processo? Usando glicose. Então, da onde que vai pegar essa glicose? Do carboidrato que a gente come, tá? E aí, o que vai acontecer? É essa inflamação, tá? Que vai causar uma resistência periférica à ação da insulina, para que essa glicose vá para o sistema inflamatório, tá? E não para todas as células usarem como energia e combustível para a gente. Então, quando você vê que o paciente chega para você cansado, exausto, não necessariamente seja uma falta de ferro ou somente de B12, ou pode ser, mas ele está desviando o recurso para a inflamação. Então, o paciente que está desgastado, tá? Um sistema que está falindo, que não dá conta. Então, é uma queixa de um cansaço crônico, muitas vezes ele está inflamado. E essa energia, então, que devia estar disponível para ir para as células, principalmente as células, né, musculares, que vão usar isso como energia, tá? Não conseguem usar de maneira eficiente, tá? Quando eu tenho essa inflamação sistêmica, tá? Então ela está circulando ali e ela é crônica, tá? Ela vai aumentar o excesso de, né, vai aumentar os radicais livres, né? Porque seria a arma que ela tem para atacar alguma coisa, tá? Quando eu tenho um aumento de radicais livres, eu vou precisar ter o sistema antioxidante fazendo esse contrapeso, tá? E ele vai ter que consumir, então, zinco, selênio, magnésio, manganês, tá? Cobre, ferro. Então, esse sistema antioxidante que eu solicitei, né? Que é um sistema que vai vir, né? Porque o aumento de radical livre precisou, tá? Depleta esses nutrientes. E aí eu também preciso dele para uma boa defesa. Então, vocês vão entender como vai faltando para os sistemas ali e ninguém faz o seu trabalho bem feito, não se resolve aquilo, tá? Então, eu tenho esse excesso de radicais livres, podendo levar a esgotar a produção do óxido nítrico nas minhas artérias.
A hora que eu tenho esgoto esse óxido nítrico nas minhas artérias, tá? Na parede do endotélio, eu começo então a ter o que? O óxido nítrico é um fator de relaxamento desse vaso sanguíneo. Se eu não tenho mais, tá? Eu tenho uma contração, uma contração mais frequente. Então, eu tenho uma hipertensão desses meus vasos. Então, esse paciente já vai desenvolver para essa hipertensão. Ele vai usar um medicamento de uso crônico. Sabendo então que eu vou mudar uma microbiota. Mas então eu não posso ser sinérgica ao médico, tá? Fazer uma sinergia para esse paciente, de promover que ele tenha também uma melhor produção do óxido nítrico, tá? E uma diminuição desse radical livre, tá? É esse radical livre que está circulando em excesso por um sistema antioxidante que não está conseguindo ser eficaz, que provoca o dano na parede do vaso sanguíneo. Ali gera uma inflamação. E aí eu tenho uma inflamação também causando esse esgotamento do óxido nítrico, mas também uma lesão ali do endotélio. Então, meu sistema inflamatório de reparo vai para lá, tá? E ali começa então uma inflamação que pode levar então a uma formação de placa nas artérias. Então, eu não vou só pensar que ele já vem com medicamento bloqueando a síntese do colesterol dele. Eu tenho que pensar que ele vai usar isso, mas que aquele processo continua, tá? Então, é comum que esse paciente venha com a hemoglobina glicada aumentada, tá? Aí, essa inflamação, tá? Que ele tem constantemente é que faz com que a gente tenha, então, alterações na parede do vaso sanguíneo e aí a gente tem essas modificações. Hoje a gente já vê muito a cardiologia associando já a hemoglobina glicada nos protocolos atuais, tá? Então, é entender que a glicose, tá? Ela tá ali, ela entrou, tá? Ela deveria ir lá pro meu músculo, para as minhas células gerar energia, a inflamação precisou dela, desviou esse recurso, essa hemoglobina glicada, tá? Ela pode fazer essa alteração. Então, aí a gente pensa que se sobrou glicose no sangue, ela não foi para onde a gente queria, gerar energia. Por isso que o paciente vai ficar mais cansado também. E quando você vê que tem triglicérides aumentado, hemoglobina glicada aumentada, tá? E aí a gente vai pensando nesse raciocínio que ele vai precisar comer mais carboidrato, ele sente a necessidade de mais carboidrato, ele quer mais doce. Então, pensa na inflamação e a gente estudar a inflamação e entender que aqui eu estou citando muito questão do meu intestino e inflamação, tá? Mas não é o único fator que gera inflamação, tá? A hora que eu tenho também, por exemplo, um estresse emocional, eu aumento o TNF-alfa e a interleucina 6 também, tá? Aí essas inflamações também poderiam gerar para você, tá? O mesmo processo, só que a origem foi o estresse. Então eu posso ter um dano, por exemplo, de outros fatores inflamatórios ali, tá? Que vão gerar essa alteração. Então, entender a inflamação é importante, saber o que elas causam, o que é importante, né? E saber então o que eu preciso. Aí, por exemplo, tá? Eu teria uma prescrição do ômega 3, tá? Numa dose adequada, tá? Que isso é muito comum da dose errada, que é um coadjuvante que lá na questão, lá no núcleo da célula, na informação que chegou para a célula, produz citocinas pró-inflamatórias, ou citocinas que vão modular anti-inflamatória, né? Vai combater o contrário, vai ser uma citocina anti-inflamatória. Quem vai fazer isso é o que informou para a célula. E aí o ômega 3 consegue modular várias etapas e segurar essa produção da pró-inflamatória e estimular essas citocinas menos inflamatórias, né? Só que em doses certas. Então também não adianta eu só prescrever o ômega 3, tá? Para desinflamar meu paciente, sem entender tudo que gerou a causa, que foi a causa dessa inflamação. Quem é que está gerando esse dano? Em alguns momentos, então, da inflamação aguda, o ômega 3 não vai ser eficiente, até hoje que eu estudo e sei, mas na crônica sim. Mas também eu não posso não arrumar a base de uma dieta, não entender todos os processos e somente suplementar com ômega, tá? Senão eu não trato causa, tá? Fico só tentando aliviar um sintoma. Então, ômega tem uma ação que a gente sempre fala, é anti-inflamatória, mas o que é importante que vocês estudem, entendam a fisiologia, entendam a bioquímica, para saber se a prescrição do ômega, tá, em doses corretas vai ser eficiente e se são para todos os tipos de perfil inflamatório, tá? Então, entender que, por exemplo, outro nutriente que está muito falado é em relação à cúrcuma. Então, será que ela vai ser só eu dar cúrcuma, tá? A gente dar cúrcuma pro resto da vida, tá? Também errado, tá?
Saber que a cúrcuma não é uma suplementação que é segura para todo mundo, tá? Em pacientes em quimioterapia, você pode intervir e competir no transporte do quimioterápico. Então, ela pode competir, ela é transportada por algumas CIPs, que em pacientes, principalmente fazendo uso de medicamentos pós-câncer de mama, tá? Você pode prejudicar a ação daquele medicamento. Então, não tem que usar a cúrcuma para o resto da vida para todo mundo, tá? Tem que entender quem causou a inflamação, tá? E resolver isso e por um momento, né, com começo, meio e fim, usar um recurso anti-inflamatório, que pode ser ômega, pode ser a cúrcuma, pode ser associação, mas pode ser só retirar o alimento que causou o aumento da LPS, reparar uma barreira intestinal, fazer esse processo acontecer, tá? Então, a inflamação é necessária que a gente entenda cada vez mais. Fechando esse vídeo, para vocês terem uma noção, que eu me formei em anos 80, mas em 2007 foi o primeiro congresso que eu ouvi falar das citocinas pró-inflamatórias, e eu não sabia o que era, das interleucinas, tá? E é ali que eu fui ver e entender, além da faculdade. Então, estudem bioquímica, estudem fisiologia, estudem inflamação, dominem isso, tá? É isso que é importante, para entender, então, por que sim um ômega, por que não um ômega, por que cúrcuma, quando coloco, quando eu tiro, por que eu vou usar, por exemplo, fitoterápicos que inibem COX-2, talvez em articulação melhor, mas não funcionam para todos os modelos de inflamação. Então, é isso. Estou aqui para falar de inflamação, falar para você quanto que é importante estudar bioquímica, fisiologia, entender, voltando lá nos primeiros conteúdos que eu já coloquei aqui, como a anamnese, então me traz esses links todos, tá? E então é isso. Muito obrigada!